partir do ano que vem, a Orquestra Sinfônica de Santos vai ser terceirizada. Isso é absurdo, já foi até confirmado pela própria Prefeitura de Santos. Para falar um pouco desse absurdo e de outros, eu vou trazer aqui agora a arte educadora Eneida Paz e Lima. Eneida, obrigado por vir no programa. Obrigada a você pelo convite, Raton. Como é que se avalia essa questão da Orquestra Sinfônica de Santos, a terceirização? Raton, eu sou contra qualquer terceirização, muito menos tudo que for focado com arte. Né? Eu vejo que você tem uma empresa, como estávamos conversando outro dia, e um empresário de um jogador de futebol. Será que ele vai ter livre-arbítrio? Né? Para estar fazendo o que ele quer, se ele vai virar um funcionário de uma empresa. Várias empresas vão estar prestando serviço. Aí, hoje aquele maestro, se eu sou a empresa que vai administrar, não, eu não gostei do seu trabalho, eu vou estar mandando, vou estar demitindo. Então, não sei, eu acho um absurdo. É como se um time de futebol, cada partida que fosse jogar, que a orquestra vai tocar em vários momentos, cada partida que fosse jogar, mudasse o time todo, trouxesse jogadores novos. Como é que tem um entrosamento? Como é que você faz um trabalho em música, que é uma coisa complexa? Não. Música, dança, teatro. Teatro, enfim, artes de forma geral, né? Claro. Exige trabalho conjunto, existe todo um trabalho de direção, existe, enfim... São anos de dedicação. Anos de dedicação. Anos de dedicação. Eu vejo, né, pela minha área principal, que é a dança, mas... Você constrói desde uma criança que está ensinando, a mesma coisa ali, o maestro, ele cria, ele se dedica a vida dele para aqueles músicos, aí ele vai o quê? São 10, 15, 20, 30 anos de dedicação, e daí de repente, a qualquer momento ele pode ser trocado, trocam os músicos da forma que desejarem. Que autonomia vai ter esse maestro? O maestro, inclusive, você falou uma coisa importante, que o maestro é uma professora, ou aquela que modela, né, que transforma as pessoas, olha cada talento em si, o potencial de cada um, conhece onde aquela pessoa pode chegar, onde ela não consegue chegar, enfim, isso tudo é um trabalho muito intenso, né? Sim. Você passa a conhecer cada músico, cada pessoa da sua orquestra, e como é que de repente, olha, vou mudar agora, vai ser esse violonista, e aí você começa tudo de novo, da base, né? Não, é afinidade, né, Raton, porque é a mesma coisa, o maestro fez assim, o músico já sabe o que ele tem que fazer. Exato. Se o músico fez assim com a cabeça, o maestro já sabe o que tem que fazer. Exatamente. Já entende? Então, isso se constrói, são anos de interação que existe. É uma troca entre os dois, sim, né? É como na dança. É como na dança. A gente que é professor, ou que seja o maestro, o diretor de teatro, o aluno virou a cabeça, ele piscou, o professor já sabe. Exatamente. A gente já sabe, desde que você pega uma criança com 4 anos, ou um aluno, independente da idade que começou, o professor sabe, o maestro sabe o dom de cada um, entendeu? Exato. Até a que ponto ele pode atingir, né, e percorrer aí a vida nesse sentido. Então, eu vejo com tristeza nesse sentido, como mais triste ainda fiquei também de saber do teatro de Cubatão. Exato. Então, tudo isso para mim me entristece, porque eu tenho uma coisa assim comigo, pela minha experiência de vida, né, Raton, que graças a Deus tive a oportunidade de viver em outros países, morei nos Estados Unidos, morei em país árabe, né, então a gente vê a importância que a arte, a cultura, para eles está tudo em primeiro lugar. E aqui no Brasil, não. Aqui parece o seguinte, eu vejo a minha opinião, a arte é um passatempo. As pessoas não visualizam a arte como profissional, tá? Exato. Visualizam a arte, hoje o profissional é aquele que consegue chegar nas novelas. Os outros não são valorizados. E nem quem trabalha nos bastidores. Os outros profissionais que transformam também, né? Iluminadores, cinegrafistas, enfim, maquiadores, enfim. Sim, é igual a escola, Raton, do Bolshoi, né? Porque, por exemplo, desde que eles pegam uma criança que entra com seus 5, 6 anos de idade no balé, até à medida que aquela criança que vai se desenvolvendo, eles vão vendo aqueles que vão chegar no corpo de baile e tudo mais, tá? Mas o outro, ele não vai ser o primeiro bailarino, não vai pertencer ao corpo de baile, mas ele pode ser um grande figurinista, ele pode ser um diretor, ele pode ser um operador de luz, existem vários caminhos. Vertentes da arte. As vertentes da arte que existem. E aqui daí no Brasil eu vejo que não.
Então, a mim me dói profundamente isso. São mais de 40 anos trabalhando com arte, né, com isso, e a gente vê que as pessoas não dão valor à arte. Todo mundo só lembra do grupo de dança ou de teatro. Desculpa o que eu vou falar, mas é o que eu vejo. Eu vejo assim, e a cidade vai ter hoje a festa, o baile da cidade. Chama um grupo de dança para dançar, para dizer que a cidade tem alguma coisa. Mas ninguém pensa que esses artistas têm família. Sim. Que o artista come, o artista tem conta para pagar, sabe? Então, as pessoas têm que entender que arte é profissão, não é passatempo. Não é só visto dessa forma. Na verdade, é cultura. É cultura. As pessoas, os governos, sim, de forma geral, sim. Eu falo com você, porque você é uma pessoa que sempre bate nessa tecla, que a minha defesa, eu também luto por isso. As pessoas têm que olhar a cultura de forma diferente, né? Sim. Então, assim, a cultura sempre fica com a pasta que menos recebe verba. Sim, tudo. Tudo. Em todos os governos. Tudo menos. Exatamente. Tudo menos para a cultura. Qualquer cultura pode ser feita de qualquer forma. coisa serve. Como é que você avalia isso? Sim. Por todos esses 40 anos que você tem praticamente. Raton, eu vejo o seguinte, às vezes eu vejo alguns programas de TV lindos, maravilhosos, que a gente vê esse programa do Criança Esperança e tantos outros, né, para beneficiar leis de incentivos. Então eu vejo assim, quando aparece na televisão esses projetos sociais, né, para levar para as comunidades, para a criança carente, que eu detesto essa palavra. Dinheiro não é sinônimo de talento. Exato. Então não é porque uma criança, ela nasceu numa periferia, que ela não tem acesso à educação e à cultura com qualidade, que ela não tem capacidade. Então o que falta no nosso Brasil, Raton, é oportunidades. Eu vejo, você sabe, eu estou no Guarujá há 40 anos, mesmo aqui em Santos, e sempre trabalhando com a questão da dança, do folclore, tudo isso. O que eu vejo? E sempre trabalhei, né, que o Guarujá teve os festivais de folclore, então ajuda as professoras nas escolas públicas. Meu Deus, quanta criança com talento. Eu tenho há mais de 20 anos projetos que eu já levei para prefeitos, secretários de cultura, de entregar, para transformar, para fazer centros culturais. Chegar um absurdo de um secretário um dia me dizer, professora, seu projeto é muito lindo, mas isso aqui é para quem tem dinheiro. Eu disse, como assim para quem tem dinheiro? E dentro desse projeto, dentro do Centro Cultural, isso entra a dança, a música, teatro, uma série de atividades. Eu disse, por quê para quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro paga uma escola, paga uma academia. Exato. Eu quero para quem não tem Façam núcleos das comunidades. Em cada bairro tinha um projeto maravilhoso, que eu estou mais de 20 anos batalhando para isso. Sim. E aí simplesmente você ouve isso, disse, não, mas já tem o balézinho. Eu fico louca de ouvir essa palavra. Em tais lugares tem os balézinhos. Não quero citar aqui. Eu só virei e disse, secretário, por que para criança carente economicamente, eu detesto a palavra pobre, sim, qualquer coisa serve. Exato. Só para dar nome para o prefeito, para dizer que a cidade tem alguma coisa? Por que essa criança carente não tem o direito de ter professores formados? Exato. Com qualidade? Por que qualquer coisa serve? Qualquer professorinha de dizer... Não, professorinha no sentido de pouca idade, é isso que eu quero dizer. Você foi educada, porque você fazendo para a sua filha, você quer qualquer coisa? Sim, com 16, 17 anos, sem formação, né? Dando aula em lugares assim... sem qualificação, entendesse? Exatamente. Então, eu acho isso muito triste. E depende da segmento de arte, sim, Eneida, você mais do que eu sabe isso, qualquer pessoa especialista, você pode deformar uma criança, né? Você pode transformar, não só psicologicamente, como sim, fisicamente, né? Raton, eu tive casos de alunas, de mães que depois de muito tempo, em determinados lugares, vieram, né? Começaram de meninas que chegaram a ter fratura nos pés, nos 2 pés. Nossa. Porque criança com 7, 8 anos de idade, professoras colocando as crianças nas pontas. Sim. E aí os pais acham lindo, maravilhoso. O que seria isso, ponta? Explica um pouquinho. Nas pontas dos pés, dançando na sapatilha das pontas dos pés. Sim, sim. Então jamais isso, ela não tem nem estrutura muscular para isso. Entendeu? Então, isso é uma questão muito séria em todas as áreas. E assim, em todos os setores, né? Sim, em todos os setores da arte, na música, no teatro. No teatro, então, eu sei que minha esposa trabalha com isso, né?
E você percebe assim, transformar a cabeça das pessoas de uma forma completamente equivocada, né? Sim, sim. Sim. No entender psicológico de um ator, né? Que sim. ele faz diversos personagens, ele vive várias vidas. Então a cabeça dele tem que ser muito bem trabalhada para isso, né? Sim. Por isso, Raton, uma coisa de bom, só que ainda não está muito divulgado, não sei ao quanto as pessoas estão sabendo disso, porque assim, você sabe, né, como você disse, tua esposa mesmo é uma profissional da área, nós tínhamos uma série de universidades no Brasil, de escola de belas artes, de educação. Depois, com o tempo, foram se extinguindo, porque também tirou-se do currículo escolar de uma série de obrigatoriedades, vamos assim dizer, né? Ficou assim, a obrigatoriedade só nas escolas, porque eu vejo, sim, o ponto de partida está dentro da escola. Sim. Tá? Então, assim, ao meu ver, toda escola deveria ter que ter um professor de dança, um professor de teatro, um professor de música, tá? Dentro de cada segmento de artes, ter um professor qualificado, literatura, e principalmente uma coisa que é a paixão da minha vida, que é a nossa cultura popular. Sim. Tá? Porque simplesmente eu vejo hoje uma professora, às vezes não gosto muito de falar, mas a gente é obrigada, não sabe mais montar uma coreografia de festa junina. E isso é notório. Né? A gente vê uma série de coisas, não estou menosprezando nenhum cantor, nem nada. Em festa junina é axé, não sei mais o quê. As escolas fazem festa de Halloween e esquecem de fazer sobre o folclore brasileiro. Isso, esquecem que no dia 31 de outubro é o dia do Saci. Sim. Né? Então, assim, essa inversão, isso é preocupante. Então, assim, Raton, eu passei por uma experiência, para mim foi muito triste e talvez isso que mudou minha vida. Sim. Em 1988, eu ganhei uma bolsa de estudos e fui estudar em Chicago. Sim. Eu fiquei 1 ano em Chicago, numa escola de dança, numa das maiores escolas de jazz. E aí, um belo dia, nessa escola, tinha bailarinas do mundo inteiro, do Japão, Suíça, Alemanha, em resumo, até do Irã tinha uma moça. E aí estava cada um falando do seu país, mostrando um pouco da sua dança, do seu folclore. E eu toda feliz da vida ali, com a maior camiseta, com a bandeira do Brasil, né? Única brasileira ali no grupo. Aí chegou a minha vez de as pessoas fazendo as perguntas do seu país, tudo mais. Aí eu me tive a infelicidade de uma pergunta, até desagradável tocar aqui. Na época estava muito grande o problema da AIDS no mundo, né? O Brasil, tudo isso. Aí já me veio uma pergunta muito forte sobre isso. Que por que no Brasil o problema da AIDS era tão grande, por isso a mulher brasileira ela era tão, vou usar a palavra promíscua, mas a palavra foi outra que me disseram, que me perguntaram, que por isso no Brasil havia tantos travestis, tantos gays, tanto problema de AIDS no Brasil. Porque o homem no Brasil tinha perdido o interesse pela mulher. Então, você imagina eu no meio de 30, 40 pessoas... a AIDS com o homossexual, né? Então, sim. Né? Então, por quê? Vem desde a nossa história do nosso carnaval. Sim. Né? Porque no Brasil, fala do Brasil, só mostra droga, violência, só mostra coisas ruins. Então, naquele dia, daí eu disse, não, mas o Brasil não é só isso. Daí eu vi que as pessoas não sabiam nada do nosso país. As pessoas acham que só tem o Rio de Janeiro, que só tem índio, com tudo. Eu disse, não. Isso tem que mudar. Foi onde eu decidi, quando eu voltei, em 1988, de me dedicar ao estudo da cultura popular. E lutar porque a dança, a cultura popular, o nosso folclore, ele tem que ser resgatado. Ele tem que ser preservado, isso tem que ser trabalhado nas escolas com as crianças. E eu vejo que daí, dessa forma, isso também vai dar um diferencial para que as crianças aprendam a respeitar as nossas diversidades, Raton. Porque a criança não nasce preconceituosa. Um bebê não tem preconceito. Se você colocar aqui negro, índio, ruivo, todas... As crianças vão brincar. Sim, o problema está no adulto. Que transforma essa criança. Que transforma essa criança. São os pais em casa, a escola, a sociedade, os programas de TV que vão influenciar. Então, eu vejo que a importância de se trabalhar com a arte, é nisso que eu quero chegar, com a arte e educação, desde a educação infantil, a importância do nosso folclore, para a criança aprender,
Por que que temos negros? Por que que temos os índios? Por que que também temos as pessoas do Sul? Infelizmente, a história foi uma tragédia, né? Mas a gente tem que tocar, sim, nesse assunto para que a história não se repita. Né? Que as coisas ruins não se repitam. Então, que as crianças aprendam a respeitar essa diversidade cultural. As pessoas. O porquê que a sua pele é negra, por que eu sou ruivo, por que você é loira, o porquê de cada um. E por que a gente pode se relacionar de forma Somos todos brasileiros, somos todos brasileiros, não importa a cor. Exatamente. Uma vez eu tive uma discussão também com um grupo de cultura, que queriam destinar tudo só mais a questão para verba, para cultura afro, tal, não sei o quê, e para preservar só mais isso. Eu disse, não, tem que ser igual. Igual. Por que que a criança que é loira alemã, em Blumenau, vamos citar assim, então porque ela é loira alemã, ela não pode fazer capoeira, por exemplo? Não tem nada a ver, entendesse o que eu quero dizer? Entendi. Então, todos, desde criança, desde os bebês, eu vejo isso. Então, se a gente começar a trabalhar com essa questão da cultural, da dança, da música, né? Desde bebê, as crianças vão aprender uma coisa que se chama o respeito. Respeito. Respeitar o outro. O outro, né? Com essa questão da diversidade, entendeu? Eu acho isso tudo muito importante. Isso já tem lei, né? Sim. Ele está me contando que já tem lei, uma lei no país inteiro, que agora arte e educação tem que estar nas escolas. Né? Sim. Mas isso é uma coisa meio amorosa, está acontecendo, é isso? Sim. O que é isso? Sim, Raton, na realidade, como eu já tinha te falado, um certo tempo a dança, teatro não era obrigatório, mas agora, a partir de 2016, que já foi sancionada a lei, a presidenta Dilma sancionou a lei da obrigatoriedade das aulas de dança, teatro, música. Até o pessoal de cinema ficou triste porque o cinema não entrou como obrigatório. Porque daí para criança tudo, né? Mas assim, não entrou na questão da obrigatoriedade. Mas a dança, teatro, música, artes visuais, artes manuais, né? Tudo se torna obrigatório desde o ensino básico, desde a educação infantil até o ensino médio, né, dessa questão dessa obrigatoriedade. E que os municípios, e a lei é a mesma, tanto para escolas públicas ou privadas. Tá? Então, que toda escola terá que ter como currículo na escola, não como matéria extracurricular. E nem balezinho. Não é o balézinho. Não é o balézinho, não é o teatrinho para deixar... Porque isso tem que ter conteúdo. Exatamente. Né? Então, porque as pessoas não veem a arte como uma educação. Através de uma dança, por exemplo, para uma criança que você vai ensinar, você está ensinando matemática, história, geografia. Sim. Porque o professor não vai ali ensinar o passo em si, ou cantar música por cantar. Poxa, essa música, ela é de origem... que vem da origem do espanhol, do português. Então tem todo um trabalho para um professor fazer com uma dança folclórica. Então ela vai ensinar os passos, a criança vai desenvolver ritmo, coordenação motora, matemática. É como uma peça de teatro. É como uma peça de teatro. Né? Sincronizar isso com o momento atual, né? Sim. Enfim, tem todo um trabalho para você estudar. E tem que estar junto, dança, teatro, música, Exato, mesmo que tenha o cinema, tem que estar tudo junto, né? Então eu vejo dessa forma, né, Raton? Então daí é muito triste, voltando no primeiro pergunta que você me fez, e daí de repente a gente vê... Terceirizar Vão terceirizar? Aí vão começar a terceirizar esses professores também dentro de escolas? Agora, isso foi sendo assim, mastigado por muito tempo, agora tornou lei. Sim. Mas você vê uma dificuldade muito grande agora de achar professores, é isso? Então, aí justamente a lei já passou 1 ano e meio, foi intitulada em abril de 2016. Já tem mais de 1 ano. Que os municípios, 1 ano e meio praticamente, os municípios teriam 5 anos, tá? Então, esse texto dessa lei, ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece o prazo de 5 anos para que os sistemas de ensino promovam a formação de professores. Então ainda tem que achar esses professores. Sim, porque daí é aquilo que eu estava conversando com você. Porque hoje, está cheio de curso de teatro, está cheio de moças que fez o balé 8 anos, não os tornam professor. Sim. Eles terão que ter nível superior.
para poder estar atuando dentro de escola, porque isso é para estar como matéria, né, matéria dentro do currículo, não extracurricular para passatempo. Certo. O que acontece muito aí é do cara pegar uma pessoa que tem notório saber Notório e colocar, que também pode, né, mas desde que a pessoa faça uma oficina, Sim. que venha para um trabalho específico, um projeto específico, né? Sim. Mas quem vai dar aula todos os dias, Sim. né, é outra formação. Sim. A questão do notório saber, né, como você colocou, vem isso, né, Raton? Porque a gente sabe que existem os grandes mestres da cultura popular, o repente, Raton, o repente está acabando, a literatura de cordel. Isso, o Arujá nossa, aqui nós temos uma cidade maravilhosa, cheia de pessoas que trabalham com a literatura. Isso tudo tem que ser trabalhado dentro das escolas. Então, esses grandes mestres, eles podem sim. Se eles tiverem nível superior, eles podem estar atuando. Mas professores. Daí sim. Mas caso sem o nível superior, não, eles teriam que ter essa formação. Mas nada impede. A escola pode trazer esse grande mestre, ele vem fazer um workshop, ele vem passar uma informação, vem fazer uma atividade dentro da escola, né? Mas para ele estar dentro das escolas, todas as pessoas terão que ter nível superior. Igual o mestre de capoeira, isso dá um problema muito sério, né? Porque é cheio de pessoas que têm faixa preta, tudo isso, mas não tem a faculdade de educação física. Sim. Então, ele tem essa qualificação formal dentro da profissão dele, cultural, né? Cultural, esse conhecimento, essa bagagem, mas ele não tem o conhecimento técnico, vamos assim dizer. A parte que você tem que estudar, que você trabalha com o corpo, Raton, você tem que ter um conhecimento de cinesiologia, biologia, anatomia. Sim. Então, isso falta, e onde isso também causa uma série de transtornos. Por exemplo, cheio de pessoas que também fazem dança de salão, vamos falar também, né? Que hoje todo mundo, muita gente da terceira idade adora fazer dança de salão. Está cheio de professores dando aula. Se você perguntar... porque existe uma postura... Até a roupa tem que ser confortável, tem que ser um tipo de calçado, tem que ser diferente. Exato. Então, assim, por isso que daí a lei está exigindo que daí essas pessoas têm que ter qualificação a nível superior. Entendeu? Você acha que poderia, por exemplo, além das escolas, as pessoas poderiam criar núcleos culturais dos bairros? Está faltando isso? Nós estamos falando lá atrás, você falou de crianças que você não gosta de falar, crianças pobres, que eu também não concordo. Então, e você falou que os prefeitos falaram, não, isso não dá voto, vamos dizer assim. Isso. Mas isso deveria ser fantástico. Uma escola, uma criança que está fazendo um curso de teatro, de cinema, de dança, enfim, nas comunidades, ele começa a ver o mundo de uma forma diferente. Eu posso fazer, eu posso participar. Sim, a gente vê, Raton, muita gente boa, muita criança boa, com nível, né, de potencial para ou dança, ou teatro, ou música, né, de diversos segmentos, mas é a falta de oportunidades. Porque é tipo como eu estava te dizendo, é para passar tempo, sabe? Ninguém vê a arte, o porquê essa arte ele não pode se tornar um profissional. Porque nas escolas a arte fica atrelada um pouco à educação. Sim. E acho que a gente tem que desatrelar isso, né? Tem, porque a professora... Cultura é outra coisa. Sim. Exatamente. Sim, né? sim. Porque, veja, as professoras... Coitadas, fazem o curso de pedagogia. Aí uma professora está ali o período integral com aquela criança, vamos supor, né? Mas ela não é uma professora de teatro, ela não é uma professora de dança. Então eu não culpo as professoras em absoluto, tá? Quero deixar bem claro. Veja, eu sou professora de dança, eu tenho 40 anos de estudo, eu fiz faculdade e tudo mais. A professora, então eu não culpo as professoras em hipótese alguma, por não saber fazer uma coreografia, vamos supor, de festa junina, ou qualquer outra dança folclórica. Porque nem toda professora é bailarina. Exato. Ela não estudou exatamente aquilo. Porque senão nós vamos ter que fazer o quê? Mudar os cursos de formação, os cursos. Porque nos cursos de formação, de pedagogia, ela é preparada para ser a professora para trabalhar no dia a dia com a criança. E não ser a professora de teatro, de música, de tudo isso, entendeu? Então, por isso que a lei... agora exige que toda escola tenha um professor de teatro, de música, qualificado. Mas não se engane, foi isso em 2016, foi obrigatório, mas Sim. foi sendo trabalhado há um tempo atrás, né? Sim. Só foi oficializado em 2016, tem que ser agora. 2016, e você vê que as escolas não estão muito se preparando para isso, né, Inês? Está difícil, até porque sabem que isso vai acabar tendo que ter isso na grade curricular. Sim. Elas não estão se preparando. As pessoas não estão muito interessadas. Aliás, eu estou toda hora falando, e é aquela coisa assim, do professor de educação física
Ah, tem uma festinha, é a festa junina, o professor de educação física que se vira e faz. O professor de educação física também não é professor de dança. Exato. Entendesse? Então, assim, estão querendo se eximir das responsabilidades. E colocando num professor de educação física responsabilidades a mais do que deveria ter. Tem, existe professor de educação física que fizeram dança, como eu fiz, mas não são todos. Né? Então, ele também não tem essa obrigatoriedade. Ele também não é um professor de teatro. Exato. Né? Então, assim, o que tem que se fazer é cumprir as leis no nosso país. Né? Porque já existia a obrigatoriedade da aula de música. Música, artes visuais, manuais. E tiraram a dança, o teatro, né? Agora não. Então, agora vamos ver como é que vai ficar, até quando vão cumprir essas leis. 1 ano e meio já se passou. Sim. Né? Se vão promover concursos públicos para isso, para trabalhar nas escolas públicas, vai haver concursos específicos para essas áreas? No caso de concurso público, é muito engraçado, porque quando nós falamos da questão da Orquestra Sinfônica de Santos, só nove músicos são concursados. Sim, eu li. São 40 que não são. O restante, os outros são alunos, 31, estudiosos. Não são, exatamente. São pessoas, são músicos, mas não são concursados. Sim. Então, deveriam abrir concurso para músico, porque a Sinfônica não precisa mais ser terceirizada. Exatamente. É como eu te disse, as pessoas não veem a arte como profissão. Entendesse? Nem como necessidade, que é pior. Sim. Né? Porque você ouvir uma boa música, se um bom filme, ver uma boa coreografia de dança, ver uma boa peça de teatro, isso faz bem para a alma da pessoa. Sim. E isso educa, isso enfim, ajuda a pessoa no seu dia a dia. Raton, eu digo o seguinte, o que seria do mundo sem a arte? Exato. Para pensar. Imagina, hoje, você não tem música, você não tem um teatro, você não tem um cinema, o que seja, você não teria atores, enfim, o que seria do mundo sem arte? Exatamente. Cinza. Um mundo cinza, sem cor, graça. sem vida. E por isso que as pessoas, muito tempo na rua, não entendem que os artistas de rua estão sendo discriminados. Sim. As pessoas não olham o artista de rua como se fosse um artista. Como artista. Mas o que eles falam? É vagabundo. Sim. Não gosta de trabalhar. Sim. Não percebe. Sim. Porque não tem a visão do artista como profissão. Né? Hoje, Nos países da Europa, é comum você ver artista. Raton, eu vejo, até mesmo em país árabe, que eu morei, a obrigatoriedade dos alunos, como é nos Estados Unidos e na Europa. O aluno fica período integral na escola e ele é obrigado, tá? É que é obrigado, né? Ele está ali à disposição. Se ele quiser fazer aula de teatro, vai ter o professor de teatro. De manhã ele tem o currículo, as matérias convencionais, digamos assim. E à tarde, se ele quiser fazer o teatro, está o professor de teatro ali. Ele quer fazer a dança, tem o professor de dança. Aí o aluno vai optar pelo que ele mais... que ele achar que ele fica mais adequado, mais aptidão. Aí ele vai ter aula de música, entendesse? E aqui não, é isso que a gente tem que mudar, entendeu, Raton? Então, ou muda isso, ou o ser humano cada vez vai ficar mais... O país vai ficar cada cruel, vez mais insensível. Cruel. Insensível, exatamente. Né? Sim. Bom. É triste. É triste. É triste. Obrigado, Eneida, pela sua você, presença. Raton. Obrigada. O Revelações termina por aqui com a mensagem que a educação ela educa, a arte transforma. Revelações toda terça e quintas, 22h30, na TV Ilha do Sol. Até o próximo.